Nesse instante eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias, no mesmo texto que eu li na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Depois leremos também em Lucas, capítulo 7. Mas primeiro vamos começar por primeira carta aos Coríntios. O capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios vai nos falar, a partir do verso 17, assim: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. O verso 28 diz assim: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos ler agora Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. A partir do verso 36, que nos diz assim, Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levantou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-lhe Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Oremos nesse instante. Senhor, nesse instante, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor, agradecidos, ó Deus, por Tua bondade, Tua graça, que encontramos em Teu Filho Jesus Cristo. E agradecidos, ó Deus, por Tua palavra, que nos fala ao coração. Por isso eu peço que o Senhor abençoe, ó Deus, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos fale ao coração através do Teu Santo Espírito, através da Tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós já passamos pelo momento da ceia, mas gostaria de aproveitar esse momento, e transpor a participação na ceia para uma caminhada com Jesus Cristo, ao longo da semana, ao longo dos dias, ao longo da vida.
O apóstolo Paulo, procurando corrigir, procurando ajudar aquela igreja que vivia de forma confusa, que tinha as suas dificuldades, as suas limitações, onde uns não esperavam pelos outros para poder participar da ceia, ele incentivou a que eles participassem. E ele diz naquele texto da carta de Coríntios, capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu gostaria de pensar com os irmãos que o apóstolo Paulo ele incentivou a que os irmãos eles perseverassem na caminhada cristã, que eles procurassem corrigir aquilo que fazia parte da sua caminhada, corrigisse os rumos da sua caminhada, e que naquele momento eles participassem da ceia. Mas eu gostaria de chamar a atenção à luz do texto lido, no Evangelho de Lucas, que nós devemos sim examinar a nossa caminhada, devemos examinar as nossas vidas à luz do Evangelho. É à luz do Evangelho que nós vamos poder compreender e corrigir os rumos de uma caminhada. O texto nos diz, lá na primeira carta aos Coríntios, que ele diz assim, no verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Julgar é uma operação tanto quanto delicada, difícil. Quer queiramos ou não, o tempo todo nós estamos julgando, faz parte da vida. Nós podemos ser bons julgadores. O profissional que no seu trabalho vai julgar se aquela pessoa a quem ele dirige, que ele está dirigindo, está fazendo um bom trabalho ou não, como ele pode ajudar aquela pessoa a corrigir os seus rumos. A pessoa que está acima dele, como vai fazer isso? Nós estamos constantemente julgando. O apóstolo Paulo vem nos chamar a atenção que nós precisamos nos julgar em vários aspectos da vida, inclusive os aspectos morais. A igreja de Corinto era uma igreja que estava vivendo de forma desorganizada, de forma em que eles não estavam discernindo o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E havia como que uma não espera de uns pelos outros. O apóstolo Paulo incentivou a que eles participassem da ceia. Ele diz, examinem-se e participem da ceia. Ou seja, façam um julgamento de si. Quão difícil é nós estabelecermos um julgamento sobre nós mesmos. Quão difícil é nós colocarmos os nossos corações diante do Senhor e tirar o olhar da vida dos outros, da vida do outro, mas concentrar o nosso coração diante do Senhor para percebermos onde é que nós estamos errando, onde é que nós podemos melhorar, onde é que nós, como pecadores, inevitavelmente vamos cometer algum erro, mas todos nós precisamos então, à luz do Evangelho, examinar as nossas próprias vidas para a caminhada no Evangelho. O texto de Lucas nos fala de uma experiência muito interessante, uma das mais ricas e mais emocionantes das Escrituras. Fala de um encontro, de uma mulher que na verdade vai ao encontro de Jesus, quando Jesus estava na casa de um fariseu, de alguém que era religioso, de alguém que era estudioso da palavra, de alguém que procurava pregar preceitos. Jesus se encontrava com ele em sua casa, havia sido convidado por aquele homem. E Jesus então se encontra ali e foi surpreendido, todos foram surpreendidos por uma mulher que era chamada de pecadora. Era uma mulher que em si já trazia um estigma na sua vida. E ela, chegando por trás, ela então começa a chorar. Há momentos na vida que só as lágrimas podem expressar aquilo que se passa dentro do nosso ser. Não tem discurso mais racional que possa comportar as palavras ditas em lágrimas. O que queria dizer as lágrimas daquela mulher, que era estigmatizada pela sociedade, que era estigmatizada por aquele fariseu, e que se coloca então nos pés de Jesus Cristo e sobre os seus pés começa a verter lágrimas. Somente outras duas coisas alcançam lugares que nenhum discurso racional alcança:
Um é a poesia e a outra a música. Música, poesia e lágrimas alcançam lugares que o discurso racional não alcança, mas que pode traduzir e vislumbrarmos e viajarmos, imaginarmos o que significaria aquelas lágrimas para aquela mulher. E as suas lágrimas? As lágrimas que você tem derramado no dia a dia, as lutas pelas quais você tem passado, as lágrimas talvez não de tristeza nem de dor, mas as lágrimas de alegria. Lágrimas são são expressões que nós podemos colocar diante de Deus, colocar diante de Jesus Cristo, podemos expressar aquilo que está no mais profundo do nosso ser. E aquela mulher então, ela foi capaz de chorar, e o texto nos diz que ela foi capaz de enxugar as lágrimas de Jesus com seus cabelos. Não era comum uma mulher judia desatar os cabelos e ficar com os cabelos soltos. Era uma desonra. Isso mostra que ela não estava preocupada com o que os outros iam pensar. Mas ao mesmo tempo que ela estava num estado de adoração diante dos pés de Jesus Cristo, ela também estava ali para enxugar os seus pés com lágrimas. Ela trouxe até Jesus Cristo um frasco de alabastro, era algo muito especial. Era um tipo de um recipiente que subia até um gargalo, e normalmente quando se usava aquele recipiente se quebrava para usar todo o perfume que estava ali. Normalmente as pessoas levavam para essas ocasiões o óleo para poder ungir a cabeça do outro. Mas aquela mulher levou perfume, ela levou aquilo que tinha de melhor para poder lançar sobre os pés de Jesus Cristo. Aquele fariseu, o Simão, ele então perguntou, ele pensou consigo, diz o texto, no verso 39, ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Meus irmãos, quantas vezes nós nos colocamos no lugar de um juiz não justo? Quantas vezes nos colocamos e nos arvoramos a olhar para a vida do outro e dizer se ele é isso ou ele é aquilo? Aquele homem pensou consigo e Jesus Cristo percebeu isso. Jesus Cristo fez a leitura e através de seu espírito, através do seu lado divino, ele pôde perceber o que estava pensando o fariseu. E ele então lança uma parábola para o fariseu, de um homem que outros dois homens estavam devendo para aquele. Um devia 50 denários e o outro 1 denário. O verso 40 diz assim, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual destes, portanto, o amará mais? Na verdade, 1 denário era o correspondente a um salário de um dia. Um homem estava devendo o correspondente a 50 salários. Multiplique o seu salário por 50 e imagine a sua dívida. Ou então, multiplique o seu salário por 500 e imagine a sua dívida. E aquele homem perdoou os dois. E ele perguntou então, não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Certamente aquele fariseu, de forma, deve ter torcido o rosto, disse, respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Na verdade, nós devemos examinar as nossas próprias vidas, devemos lançar um olhar sobre o nosso interior à luz do Evangelho. Porque é à luz do Evangelho que nós vamos compreender aquilo que o próprio Evangelho quer dizer, boas novas. Evangelho, na verdade, é acolhimento. Jesus Cristo foi convidado por aquele homem para ir à sua casa. Mas ele não foi acolhido por aquele homem. Mais na frente ele vai dizer assim, não me deste ósculo, vês esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos.
Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Na verdade, o Evangelho é acolhimento. E Jesus Cristo foi capaz de acolher as lágrimas daquela mulher. Uma mulher que o texto não nos diz. Há intérpretes que dizem que era uma prostituta. Mas, de qualquer maneira, ela estava estigmatizada como uma pecadora. Ninguém aqui quer ser estigmatizado e conhecido como um pecador. Todos nós já sabemos que somos pecadores. Todos nós já sabemos que somos pessoas que cometemos pecado em algum momento da vida. E nem vamos deixar de cometer porque temos a Jesus Cristo como Salvador. Não existe a doutrina da impecabilidade. Porque eu entrego a minha vida a Jesus Cristo não quer dizer que eu não vá cometer pecados. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos o quê? Confessar os nossos pecados. E Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E da mesma forma que o apóstolo Paulo incentivou a que eles se examinassem para poder participar da ceia, para discernir o corpo e o sangue de Jesus, nós somos instados o tempo todo a estarmos corrigindo o nosso rumo na caminhada. O Evangelho é acolhimento. O Evangelho, na verdade, Jesus Cristo acolheu o apóstolo Paulo, que depois de levar muitos cristãos ao sacrifício, ele se convertendo a Jesus Cristo. Mas muitos não acreditavam na conversão dele. E Ananias questionou se deveria ir até lá. Mas como sendo ele, aquele apóstolo, aquela pessoa que ia condenar os cristãos, nós vamos agora estar com ele. E aí Deus diz para o apóstolo Paulo: importa que este homem seja um pregador do Evangelho em todas as nações, em todos os lugares. Na verdade, Jesus Cristo ele acolheu o apóstolo Paulo. Ele acolheu o homem leproso, que por sua lepra, ninguém queria se aproximar dele. Aquela pessoa que de repente não está com um bom cheiro, e às vezes você pode, sem que você perceba, está meio que afastando a pessoa. Aquela pessoa foi tocada por Jesus Cristo. Entre os judeus, não se podia tocar no homem leproso, mas Jesus foi capaz de quebrar todo o protocolo da lei para poder ir ao encontro daquele homem e ele se sentir acolhido pelo Evangelho. A mulher que foi pega em adultério em dia de sábado, a mulher que foi levada pelos fariseus e pelos estudiosos da lei à presença de Jesus Cristo, porque tinha sido pega em adultério em dia de sábado, e Jesus então, riscando ali no chão, pergunta a ele, diz a eles: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado, e vai sair do um por um. E ele disse para aquela mulher: vais e não peques mais. Na verdade, é à luz do Evangelho que nós podemos nos examinar no dia a dia. É à luz do Evangelho, porque é no acolhimento do Evangelho que nós vamos encontrar o perdão. Na verdade, dentro do acolhimento está o perdão. Na verdade, uma dívida de 500 denários, uma dívida de 50 denários, uma dívida em que lá no Evangelho de Lucas também, aqui no Evangelho de Lucas, quando Pedro perguntou, um dos apóstolos perguntaram, dos discípulos: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Devemos perdoar 70 vezes 7. Na verdade, a nossa dívida para com a vida, a nossa dívida para com Deus é impagável. Nós não podemos pagar. Por isso que Jesus Cristo veio na cruz para poder morrer no nosso lugar. Como diz a expressão lá em João: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. De modo que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos: justificados sois mediante a fé, por isso tendes paz com Deus. Jesus Cristo veio para nos dar a oportunidade, o privilégio de estar na sua presença, porque Ele nos acolhe e Ele nos perdoa dos pecados. Na verdade, o que o fariseu estava querendo era afirmar os pecados daquela mulher. Jesus Cristo estava querendo perdoar os pecados daquela mulher. Por isso que é à luz do Evangelho que eu posso e devo me colocar diante do Senhor para me examinar. Porque quando eu me examino diante de Jesus Cristo e diante do Evangelho, eu encontro forças para desafirmar o pecado, para receber o perdão. No acolhimento que Jesus Cristo me dá, eu encontro então o perdão da minha dívida que era impagável. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz a palavra do Senhor. Aquele fariseu não era melhor do que ninguém. Muitas vezes nós nos olhamos
talvez porque tivemos o privilégio, a oportunidade de passar por a educação na escola, ou famílias estruturadas, ou mais ou menos estruturadas, e aí nos situamos e nos colocamos, né, digamos assim, bom na fita, né, bem na imagem, e aí começamos a achar que, de repente, podemos ser melhores do que os outros. Mas, na verdade, diante de Deus não existe ninguém melhor do que ninguém. E se por acaso tivemos uma família mais estruturada, tivemos o privilégio de sermos criados, por exemplo, numa igreja, que nos poupa de alguns sofrimentos, que nos poupa de colher alguns frutos em função de atitudes erradas, tudo isso, na verdade, é um privilégio. Nós devemos, sim, nos colocar diante do Senhor, não numa atitude de julgamento perante o outro, mas de julgamento perante nós mesmos, para que venhamos nos examinar, porque à luz do Senhor nós encontramos acolhimento e encontramos o perdão. Nós encontramos também a graça e a misericórdia do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer em Jeremias que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E elas sim são a razão de não sermos consumidos. De modo que no dia de amanhã o Senhor lhe dá uma nova oportunidade, né? Nós vivemos num lugar onde o sol brilha, né? Já 4:30 da manhã, 15 para as 5, né? Que tal nós contemplarmos o amanhecer e nos inspirarmos naquilo que é dádiva de Deus e perceber, né, a maravilha que é ter um novo dia, uma nova oportunidade, caminhar com esperança, caminhar com a oportunidade de corrigir o seu rumo. Na verdade, no Senhor nós encontramos a misericórdia que se renova a cada manhã. Muitas vezes nós olhamos para pessoas como fotografias e não como um filme. As fotografias também são importantes, elas registram um momento, né? Essa semana eu assisti um filme de produção independente, não entendi bem se foi produzido no Piauí ou no Maranhão, né? Mas muito bom o filme, é Flor de Abril. O filme contava a história de uma menina que começou numa cidade do interior, fazia parte de uma Assembleia de Deus. Mas a vida foi tomando um rumo e a sua família, ela casou, não foi bem sucedida no casamento e a sua família se mudou para um outro estado e aconteceram algumas coisas que eu não gostaria de contar para não estragar a surpresa do filme, né? Quem quiser pode procurar por aí, Flor de Abril. Mas essa menina, ela acaba caindo na prostituição. Aconteceram algumas coisas da vida dela que, para poder escapar no dia a dia, não tinha naquele momento, a princípio, uma outra alternativa para ela. O mundo não tinha lhe dado uma outra condição naquele momento. Ela caiu na prostituição. Depois ela sai da prostituição. E aí eu fiquei pensando que às vezes a gente olha para as pessoas, seja uma prostituta, seja um corrupto, seja eu, seja você, e a gente vê uma fotografia daquele momento, mas a gente pouco para escutar a história de vida daquela pessoa. Na verdade, nas lágrimas que aquela mulher estava lançando sobre os pés de Jesus Cristo, ali tinha muito mais do que líquido, tinha a sua história de vida. Quanta coisa não veio no filme da vida dela naquele momento que ela chorou. Talvez quantas vezes ela não encontrou na sociedade, não encontrou nas instituições, não encontrou nas instituições religiosas, ou de saúde, ou educacionais, ou econômicas, ou políticas, o amparo de que ela necessitava. Mas ela encontrou em Jesus Cristo alguém que pôde compreender a sua história e que estava condensada ali em lágrimas. Na verdade, a resposta de quem encontra em Jesus Cristo o acolhimento, o perdão, a graça e a misericórdia é a resposta de gratidão. O que aquela mulher foi, na verdade, ela foi grata. Por isso que ela estava perdoada dos seus pecados. Ela pôde amar porque ela já estava perdoada dos seus pecados. Ela se sentiu perdoada ao olhar para Jesus Cristo e se aproximou então de Jesus com as suas lágrimas e pôde então ter a sua história de vida ali diante do Senhor. Deus, Ele sabe da sua história. Deus, Ele sabe das vezes que de repente você tentou e não conseguiu. Ele sabe das vezes que você tentou e conseguiu. Ele sabe se você é uma pessoa que vive altos e baixos. Ele sabe se você é uma pessoa constante. Mas todos nós podemos colocar a nossa vida e nosso coração diante do Senhor em gratidão, levando o melhor para Ele, um alabastro, com o melhor perfume para poder chorar, enxugar os seus pés e depois lançar o perfume sobre os seus pés.
Todos nós podemos nos colocar diante do Senhor e, através de sua divindade, daquilo que Ele revela, o Verbo encarnado de Deus, nós podemos expressar a nossa gratidão por saber que nós não estamos esquecidos por Deus e Deus não está indiferente à sua luta e à sua caminhada. Quando nós nos examinamos, quando nós julgamos a nós mesmos, na verdade nós criamos certos antídotos. Primeiro, contra o preconceito. O que aquele fariseu agiu foi de forma preconceituosa. Nós partimos da fotografia, vimos aquele momento, mas não paramos para ouvir a história da pessoa. Quando nós nos examinamos, quando nós nos colocamos diante de Jesus Cristo, nós criamos antídotos também contra a amargura. Já pararam para pensar que aquela mulher poderia ter estagnado e não ter tido a coragem de enfrentar aquela ceia na casa do fariseu? Uma mulher que era conhecida como pecadora. Era mulher, que na época era muito difícil. Desatou os cabelos e foi para a presença de Jesus Cristo. Foi uma mulher que teve a coragem de enfrentar uma situação difícil na sua vida, que foi capaz de esquecer o que os outros poderiam pensar sobre ela. E ela então não deixou que o seu coração fosse destruído pela amargura. Lá em Hebreus a palavra de Deus vai nos dizer assim: não deixe criar em você nenhuma raiz de amargura, porque pode porventura você se contaminar e contaminar as pessoas que estão ao seu redor. De modo que receber o perdão de Deus, sentir-se perdoado e correr aos braços de Jesus Cristo, aos pés de Jesus Cristo, é muito mais frutífero, é muito mais leve, é muito melhor do que alimentar a amargura no seu coração. Também é um antídoto contra as consequências ruins. Na verdade, o que Jesus Cristo disse para aquela mulher que foi pega em adultério no sábado, e que de certo modo disse para aquela mulher também: a tua fé te salvou, vai-te em paz, é que Ele está dizendo: olha, eu estou te dando uma nova oportunidade. Você não precisa usar o seu corpo para ações egoísticas de uma outra pessoa. Quantas consequências ruins podem acontecer nas nossas vidas se nós não burilarmos a nossa vida, se nós não lapidarmos o nosso coração, se nós não colocarmos diante do Senhor, assim como aquela mulher colocou as suas lágrimas. Quantas coisas nós colhemos de angústias e amarguras e desespero quando nós não levamos para o Senhor determinada situação. Algumas acontecem inevitavelmente, independentemente de estarmos errados ou não, mas outras nós podemos impedir as consequências ruins de ações pecaminosas. Na verdade, quando nós nos examinamos, criamos antídotos e aí nós alimentamos o nosso coração com a esperança, com a leveza e com uma nova oportunidade. Era aquilo que essa mulher estava experimentando. Por isso que Jesus Cristo disse: os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. A expressão vai-te em paz é literalmente vai dentro da paz. A expressão no grego quer dizer exatamente isso. É como se você estivesse envolvido de paz. Certamente ela, por ser estigmatizada, por ser uma pessoa discriminada na sociedade, ela ia enfrentar grandes dificuldades. Mas ela podia caminhar em paz. Nada melhor do que à noite nós nos deitarmos, encostarmos a cabeça no travesseiro e sentirmos paz no coração. E quando nós colocamos então as nossas vidas diante do Senhor Jesus Cristo, aquele que se revela divino, aquele que tem o poder para perdoar pecados, a nossa dívida é impagável. Na verdade, nós encontramos uma oportunidade de uma nova vida, uma vida leve. Que a vida que nós vivemos seja uma vida recheada pelo Evangelho de Jesus Cristo, pelas boas novas. Que nós venhamos a experimentar essa paz que Jesus Cristo ofereceu àquela mulher. Ele está dizendo para mim e para você: vai-te em paz. Ela pôde lançar a sua história aos pés de Jesus Cristo, chorando, porque ela sabia que ele estava o Filho de Deus. Hebreus capítulo 4 nos diz assim:
Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É em Jesus Cristo que nós vamos encontrar a luz de Deus. É em Jesus Cristo que nós vamos encontrar o pão que vai nos saciar nossa fome. É em Jesus Cristo que nós vamos encontrar a água da vida. Porque Ele foi enviado, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então nós vamos colocar diante do Senhor nesse instante. Eu vou pedir para que você feche os seus olhos e você coloque o seu coração diante do Senhor. Vou pedir para que você esteja se examinando. Tanto faz você, talvez ainda está se entendendo se conhece o Evangelho ou não, ou você ter décadas de caminhada no Evangelho, mas todos nós precisamos nos examinar. Todos nós precisamos julgar as nossas próprias atitudes. Eu queria que você colocasse o seu coração diante do Senhor e colocasse a sua vida, e que você chorasse ou não chorasse, mas debruçasse-se sobre Jesus Cristo. E com o coração grato, você pudesse firmar a continuação da sua caminhada com Cristo. E se porventura você ainda está se entendendo se conhece ou não o Evangelho é isso mesmo, é perdão, é amor, é graça e é misericórdia. Que você possa nesta noite fazer uma oração de entrega e dizer assim: Jesus Cristo, me aceita diante do Senhor, me aceita mesmo sendo eu pecador, perdoa os meus pecados. Talvez você já esteja se sentindo perdoado dos seus pecados, e assim como aquela mulher que se dirigiu à presença de Jesus Cristo, você queira tão somente dizer para as pessoas que você tem Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Há alguém aqui que gostaria de dizer assim: olha, eu tenho Jesus Cristo como meu Salvador, e gostaria de compartilhar isso com as pessoas que estão aqui presentes, com os meus irmãos em Cristo. Eu gostaria que você ficasse de pé e vou fazer uma oração nesse instante, pedindo a Deus que esteja abençoando e fortalecendo você na caminhada. Há alguém aqui que gostaria de testemunhar, e onde você está mesmo, você pode ficar de pé, e eu vou estar orando então por sua vida, vou estar orando pela sua decisão, para que você se firme nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Há alguém que gostaria de aproveitar esse momento e dizer assim: olha, eu tenho Jesus Cristo como meu Salvador, e gostaria de testemunhar isso nesta noite? Oremos nesse instante. Senhor, nós colocamos, ó Deus, os nossos corações diante do Senhor, ó Pai. Gratos por Tua bondade, gratos, ó Deus, pelo Teu cuidado para conosco. Por Tua palavra, ó Deus, que nos ajuda nessa caminhada, a fortalecer, ó Deus, os nossos corações, para que nós nos examinemos, ó Pai. Que nós estabeleçamos um julgamento sobre nós mesmos, no sentido, ó Deus, de discernir o que tem de bom, o que tem de mal. E como diz o salmista, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas eternas. Nós nos colocamos diante do Senhor, para que Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja nos abençoando, esteja nos dirigindo, ó Pai. Nos colocamos diante do Senhor para pedir perdão, ó Deus, pelos nossos pecados. Nos dirigimos diante do Senhor, ó Pai, para chorar, para lançar as nossas lágrimas sobre os Teus pés, para adorar ao Senhor. Nos colocamos diante do Senhor nesse instante, ó Deus, pedindo que o Senhor nos dê uma semana de paz. Uma semana, ó Deus, em que o nosso coração e o nosso espírito sejam renovados, ó Deus, no homem interior, pelo Teu Espírito, ó Deus. Que nós possamos aproveitar cada momento da vida para viver, ó Deus, a vida abundante que o Senhor nos propõe. Por isso nos colocamos diante de Ti e pedimos a Tua paz. Esta é a oração que nós fazemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.